Uma transformação tão radical que mudou o curso da história. Um homem que passou de perseguidor implacável a defensor apaixonado, de caçador de cristãos a fundador de igrejas, de zeloso fariseu a apóstolo dos gentios. Esta é a extraordinária história de Saulo de Tarso, conhecido ao mundo como o apóstolo Paulo. O homem cujas cartas formam quase um terço do Novo Testamento e cujas viagens missionárias espalharam o cristianismo por todo o mundo romano. Neste vídeo, exploraremos a dramática conversão que o transformou, as viagens que definiram seu ministério e o legado duradouro de seus ensinamentos que continuam a moldar a fé cristã 2 milênios depois. Prepare-se para conhecer a história do homem que, depois de Jesus, teve o maior impacto na formação do cristianismo. Para compreender a magnitude da transformação de Paulo, precisamos primeiro conhecer quem era Saulo de Tarso antes de seu encontro com o Cristo ressurreto. Saulo nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, uma cidade próspera na província romana da Cilícia, no que é hoje o sudeste da Turquia. Tarso era um importante centro comercial e cultural, conhecida por sua universidade que rivalizava com as de Atenas e Alexandria. Esta origem cosmopolita forneceu a Saulo uma perspectiva global que mais tarde seria vital para seu ministério aos gentios. Embora nascido na diáspora judaica, judeus vivendo fora da Palestina, Saulo tinha impecáveis credenciais judaicas. Em suas próprias palavras, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, 5, 6. Seu nome hebraico era Saulo, Shaul, em homenagem ao primeiro rei de Israel, refletindo o orgulho de sua família em sua herança judaica. Ele também possuía o nome romano, Paulo, que usaria predominantemente durante seu ministério aos gentios. Significativamente, Saulo era cidadão romano de nascimento, um privilégio raro e valioso que mais tarde lhe daria direitos legais cruciais durante suas perseguições. A educação de Saulo foi excepcional para um jovem judeu de seu tempo. Em Tarso, ele teria sido exposto à cultura helenística, literatura grega e filosofia. Mais importante, segundo o livro de Atos, ele foi enviado a Jerusalém para estudar sob Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos da época, neto do renomado Hillel. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Atos 22, 3. Sob Gamaliel, Saulo teria memorizado grandes porções da Torá e estudado intensivamente as tradições orais e interpretações rabínicas. Ele se tornou um fariseu, membro do grupo religioso judaico, conhecido por sua estrita observância da lei de Moisés e tradições orais. Os fariseus eram respeitados por sua piedade e conhecimento das Escrituras, embora Jesus frequentemente criticasse seu legalismo e hipocrisia. Além de sua educação religiosa, Saulo aprendeu um ofício, a fabricação de tendas ou trabalho em couro, seguindo o costume rabínico de combinar estudo religioso com uma habilidade prática. Esta habilidade, mais tarde, permitiria que ele se sustentasse durante seu ministério missionário. O jovem Saulo era caracterizado por zelo intenso pela lei e tradições judaicas. Este zelo não era meramente intelectual, mas profundamente pessoal e emocional. Ele estava comprometido não apenas em observar a lei, mas em protegê-la de ameaças percebidas. Como ele mesmo descreveria mais tarde, e progredia no judaísmo, além de muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Gálatas 1:14.
Quando o movimento cristão emergente começou a ganhar força após a crucificação e ressurreição de Jesus, Saulo o viu como uma perigosa heresia que ameaçava a pureza do judaísmo. Os primeiros seguidores de Jesus proclamavam que um homem executado como criminoso era o Messias prometido, que havia ressuscitado dos mortos, e que a salvação vinha através da fé nele em vez da observância da lei. Para um fariseu devotado como Saulo, estas alegações eram blasfêmias que exigiam resposta vigorosa. O primeiro encontro de Saulo com o cristianismo registrado nas Escrituras ocorre durante o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Após um poderoso discurso diante do Sinédrio, o conselho religioso judaico, Estevão foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Atos 7:58 nos diz que as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E Atos 8:1 acrescenta que Saulo consentia com a sua morte. Este evento parece ter catalisado a determinação de Saulo em erradicar o movimento cristão. Atos 8:3 descreve: Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele não apenas participou da perseguição, mas tomou um papel de liderança nela, obtendo autorização oficial do sumo sacerdote para expandir seus esforços. Lucas, o autor de Atos, descreve a intensidade da hostilidade de Saulo. Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns que eram, no caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Atos 9:1-2. É importante entender que Saulo não se via como vilão, mas como defensor zeloso da fé de seus antepassados. Ele acreditava sinceramente estar servindo a Deus ao perseguir aqueles que considerava hereges perigosos. Como ele explicaria mais tarde, na verdade, eu mesmo pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Atos 26:9. Esta combinação de educação excepcional, zelo religioso intenso e oposição feroz ao cristianismo torna ainda mais extraordinária a transformação que estava prestes a ocorrer. O perseguidor implacável estava a caminho de Damasco, determinado a prender seguidores de Jesus, sem saber que ele mesmo estava prestes a encontrar o Cristo ressurreto de uma maneira que mudaria sua vida e a história do mundo para sempre. Conversão na estrada para Damasco, o evento que transformou Saulo de perseguidor em apóstolo, é um dos momentos mais dramáticos e consequentes do Novo Testamento. A história é tão significativa que Lucas a narra 3 vezes no livro de Atos, capítulos 9, 22 e 26, e Paulo faz referência a ela em várias de suas cartas. Era aproximadamente o ano 35 d.C., cerca de 5 anos após a crucificação e ressurreição de Jesus. Saulo havia obtido cartas do sumo sacerdote autorizando-o a prender seguidores de O Caminho, como o movimento cristão era então conhecido, em Damasco, e trazê-los acorrentados a Jerusalém. Damasco, uma antiga cidade na Síria, abrigava uma significativa comunidade judaica e, aparentemente, um crescente número de convertidos ao cristianismo. A jornada de Jerusalém a Damasco era de aproximadamente 240 quilômetros, uma viagem de cerca de uma semana a pé. Saulo provavelmente viajava com um grupo de companheiros que o ajudariam em sua missão de capturar os cristãos. À medida que se aproximavam de Damasco, algo extraordinário aconteceu. De repente, brilhou ao seu redor uma luz do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:3-5. Este encontro sobrenatural
continha vários elementos significativos. Luz celestial, descrita como mais brilhante que o sol. Atos 26:13. Esta não era meramente uma experiência psicológica, mas um fenômeno físico testemunhado por seus companheiros, embora eles não tenham compreendido completamente o que estava acontecendo. A queda ao chão. O impacto do encontro literalmente derrubou Saulo, simbolizando a completa reversão de sua posição anterior. Jesus se dirige a ele pelo nome, repetindo-o, Saulo, Saulo, em um chamado pessoal e urgente. A pergunta reveladora: por que me persegues? Esta pergunta identifica Jesus diretamente com seus seguidores. Perseguir cristãos era perseguir o próprio Cristo. A identificação: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esta revelação deve ter sido profundamente chocante para Saulo, que acreditava estar servindo a Deus ao perseguir o que considerava uma seita herética. O impacto físico do encontro foi dramático. Saulo ficou temporariamente cego. Levantou-se, Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Atos 9:8. A cegueira física simbolizava poderosamente sua prévia cegueira espiritual e marcava a transição de sua antiga vida para a nova. Em Damasco, Saulo passou 3 dias sem ver, comer ou beber, presumivelmente em profunda reflexão e oração, enquanto processava esta experiência transformadora. Durante este tempo, o Senhor apareceu em visão a um discípulo em Damasco chamado Ananias, instruindo-o a visitar Saulo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:15-16. Esta declaração revelava o propósito divino para a vida de Saulo. Ele seria um apóstolo especialmente aos gentios, não judeus, embora também ministrasse a judeus e testemunhasse diante de autoridades. Significativamente, o sofrimento seria parte integrante de seu chamado. Ananias, apesar de seus receios iniciais sobre o notório perseguidor, obedeceu. Ele encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Ele então se levantou e foi batizado, simbolizando sua completa identificação com Cristo e entrada na comunidade cristã. Após o batismo, ele se alimentou e recuperou suas forças. A transformação de Saulo foi imediata e radical. Logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Atos 9:20. O perseguidor havia se tornado pregador, defendendo a mesma fé que antes tentava destruir. Esta mudança dramática deixou seus ouvintes atônitos. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e diziam: não é este o que, em Jerusalém, perseguia os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente para os levar presos aos principais sacerdotes? Atos 9:21. A conversão de Saulo não foi meramente uma mudança de opinião ou afiliação religiosa, mas uma completa reorientação de sua identidade, propósito e compreensão de Deus. Como ele mesmo descreveria mais tarde, as coisas que para mim eram ganho, estas considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Vários aspectos desta conversão são particularmente significativos. Iniciativa divina. A conversão de Saulo não resultou de argumentação humana ou persuasão, mas de intervenção divina direta.
Ele não estava buscando Cristo. Cristo o encontrou. Encontro com o Cristo ressurreto. Paulo considerava sua experiência como um genuíno encontro com o Jesus ressurreto, similar às aparições pós-ressurreição aos outros apóstolos. E por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, 8. Transformação de perseguidor em perseguido. Ironicamente, Saulo logo experimentaria o mesmo tipo de perseguição que antes infligia a outros. Em Damasco, os judeus conspiraram para matá-lo, forçando-o a escapar da cidade, sendo baixado por uma janela no muro em uma cesta. Atos 9, 23, 25. Chamado apostólico direto, Paulo insistiria mais tarde que seu apostolado veio diretamente de Cristo, não através de intermediários humanos. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:1. Fundamento teológico. Esta experiência formou a base da teologia distintiva de Paulo sobre graça, justificação pela fé e inclusão dos gentios. Ele havia experimentado pessoalmente que a salvação vem através de encontro com Cristo, não por obras da lei. Após sua conversão inicial, Saulo passou algum tempo na Arábia, possivelmente para reflexão e preparação. Retornou a Damasco e eventualmente foi a Jerusalém para conhecer os apóstolos originais. Gálatas 1, 17 e 18. Inicialmente, os discípulos em Jerusalém temiam que sua conversão fosse uma armadilha, mas Barnabé o apresentou aos apóstolos e confirmou a autenticidade de sua transformação. A conversão de Saulo na estrada para Damasco permanece como um dos eventos mais consequentes da história cristã. O zeloso fariseu que buscava destruir a igreja se tornaria seu mais influente missionário e teólogo. Como observou o estudioso do Novo Testamento F.F. Bruce, sem a conversão de Paulo, é difícil ver como o cristianismo teria se tornado uma religião mundial. O perseguidor havia se tornado apóstolo e o mundo nunca mais seria o mesmo. As viagens missionárias de Paulo. Após sua conversão dramática, Paulo, como agora o chamaremos, passou por um período de preparação antes de embarcar em sua carreira missionária em grande escala. Ele passou tempo na Arábia, retornou a Damasco, visitou brevemente Jerusalém e então foi para sua região natal da Cilícia. Eventualmente, Barnabé o trouxe para Antioquia, onde eles ministraram juntos por um ano inteiro. Atos 11, 25, 26. Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano, tornou-se o ponto de lançamento para as viagens missionárias de Paulo que transformariam o cristianismo de um movimento principalmente judaico, centrado em Jerusalém, em uma fé mundial. Foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. E foi a igreja de Antioquia que, sob direção do Espírito Santo, enviou Paulo e Barnabé em sua primeira jornada missionária por volta de 46, 48 depois de Cristo. Primeira viagem missionária, Atos 13, 14. A primeira missão de Paulo teve início em Antioquia da Síria, onde ele e Barnabé foram enviados pela igreja local sob direção do Espírito Santo. Acompanhados inicialmente por João Marcos, navegaram até a ilha de Chipre, onde anunciaram o evangelho nas sinagogas judaicas. Em Pafos, confrontaram o mágico Elimas e testemunharam a conversão do procônsul romano Sérgio Paulo, um marco simbólico da expansão do evangelho para os gentios influentes. De Chipre, viajaram para a região da Panfilha, chegando a Perge. Ali, João Marcos os deixou e retornou a Jerusalém, gerando posteriormente um conflito entre Paulo e Barnabé. Seguindo viagem, Paulo e Barnabé pregaram em cidades da Galácia como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Em Listra, Paulo foi apedrejado e dado como morto,
mas sobreviveu e continuou a missão com notável coragem. Ao final da jornada, retornaram a Antioquia para relatar à igreja tudo o que Deus havia feito, incluindo a conversão de muitos gentios. Segunda viagem missionária. Atos 15, 36, 18, 22. Após um concílio em Jerusalém para resolver a questão da circuncisão dos gentios, Paulo iniciou sua segunda viagem missionária, desta vez com Silas. Em Listra, recrutaram um jovem discípulo chamado Timóteo, que se tornaria um dos companheiros mais fiéis de Paulo. Enquanto seguiam rumo ao norte, o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia e na Bitínia. Em Troade, Paulo teve uma visão noturna de um homem macedônio dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos 16, 9. Este chamado marcou a entrada do Evangelho na Europa. Na Macedônia, Paulo e seus companheiros pregaram em Filipos, onde Lídia foi convertida e uma jovem possessa foi liberta. Paulo e Silas foram presos injustamente, mas um terremoto milagroso os libertou e levou à conversão do carcereiro. Depois seguiram para Tessalônica, Bereia, Atenas, onde Paulo pregou no Areópago, e finalmente Corinto, onde permaneceu por 18 meses ensinando a palavra na terceira viagem missionária. Atos 18, 23, 21, 17. A terceira viagem focou em fortalecer as igrejas já plantadas e aprofundar os ensinamentos. Em Éfeso, Paulo passou cerca de 3 anos, realizando milagres e ensinando com poder. Seu ministério ali foi tão impactante que livros de magia foram publicamente queimados e a economia local, ligada ao culto da deusa Ártemis, foi abalada, provocando um motim. Após visitar novamente as igrejas da Macedônia e Grécia, Paulo seguiu para Jerusalém, já pressentindo que sofrimentos o aguardavam. Em Mileto, reuniu os presbíteros de Éfeso para uma despedida comovente, onde declarou: "Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus." Atos 20, 24. A prisão e o martírio de Paulo. Ao chegar a Jerusalém, Paulo foi preso sob a acusação de profanar o templo. Diante da multidão hostil, defendeu sua fé e contou sua experiência de conversão. Como cidadão romano, apelou para ser julgado em Roma, decisão que mudaria o rumo final de sua vida. Durante a viagem à capital do Império, enfrentou naufrágio em Malta, onde sobreviveu milagrosamente e ainda curou doentes da ilha. Chegando a Roma, ficou em prisão domiciliar por 2 anos, onde continuou a pregar e a escrever, inclusive as chamadas epístolas da prisão, como Filipenses e Efésios. A tradição cristã relata que Paulo foi finalmente julgado e executado por decapitação durante o reinado de Nero, por volta de 64-67 d.C. Ele havia combatido o bom combate, guardado a fé e terminado a carreira, segundo Timóteo 4:7. Sua vida foi um testemunho de fé inabalável, paixão missionária e entrega total à causa de Cristo. De perseguidor a perseguido, de inimigo da cruz a seu maior defensor. A vida de Paulo é uma prova viva de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Sua história nos desafia a olhar além de nosso passado, a confiar no poder transformador de Cristo e a viver com ousadia e propósito. Seus escritos continuam a moldar o cristianismo, inspirando milhões a viverem pela fé. Não por vista, Paulo nos lembra que a verdadeira revolução começa no coração e que um encontro com Jesus é capaz de mudar tudo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias bíblicas toda semana. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e comente aqui embaixo qual ensinamento da vida de Paulo mais te tocou hoje. Até o próximo episódio de Ecos do Passado, onde a Bíblia ganha voz e história.